O que a Bíblia fala sobre? É uma pergunta. É normal a doutrina de Cristo fazer pacto com outras doutrinas? Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor e Salvador Cristo prevaleça em nossos corações. Irmãos, aqui é o capítulo 60 do meu livro. Aliás, já de cara aqui eu já peço por favor, aí, para que compartilhem meu canal, se inscrevam no mesmo, ativem o sininho, deem um joinha, tá bom? Para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer todo esse estudo que eu fiz. Não foi por força minha, porque eu não teria essa capacidade. Imagina pegar 270 assuntos, mais 540, que é 270 do novo e do velho, e formatar um livro. Desculpa, eu não nasci com essa capacidade não, mas como eu sempre falo, assim, no início, né, dos meus programas aqui nesse canal, eu li a Bíblia 4 vezes, estou lendo a quinta, a hebraica agora, né? Então a primeira vez não entendi nada, a segunda não entendi nada, a terceira vez eu comecei a entender. Aí Deus tocou fortemente no meu coração. Por que você não anota isso tudo? Aí eu falei, mas como é que eu vou lembrar? Tipo, aqui, né? Sei lá, a gente está falando, é normal a doutrina de Cristo fazer pacto com outras doutrinas? E aí você escreve esse tema aqui, ó, por exemplo, do tema 60, né? E aí depois você tá lá no meio da Bíblia, já escreveu um monte de coisa. E graças ao nosso Criador, eu consegui fazer, tá bom? Tá no Rio de Janeiro, tô esperando para publicar, tô esperando primeiro sair como é que chama o registro dele, que eu mandei antes da pandemia, na época da pandemia, né? Tava fechado aqui em São Paulo o órgão que faz isso, e eu já acho vou até verificar o que está acontecendo, que eu acho que já está até demorando, já fazem mais de 3 meses que eu mandei, mas eles falaram que ia atrasar aí tipo uns 6 meses, vamos ver, vou correr atrás, vamos ver o que vai dar. Então é isso, meus queridos irmãos, vamos lá. É normal a doutrina de Cristo fazer pacto com outras doutrinas? 2 de João, capítulo 1, versículo do 4 ao 13, bastante, vamos lá. E muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como termos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado antes. Recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não a recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco a falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã eleita. Amém. Então aqui, irmãos, está claro, né? Eu acho que nem preciso falar muito também. A doutrina de Cristo é essa, ela não quem vir falar outra coisa que não seja a lei, todos falam, né? Ah, mas Cristo veio abolir a lei. Não. Cristo veio cumprir a lei. Através da lei, ninguém ia ser salvo. Pela graça, a gente é salvo. Mas não existe graça sem lei e vice-versa, tá bom? Então, para que nós sejamos salvos, a gente precisa da lei e da graça de Cristo.
as duas unificadas é o que nos vai fazer. Uma é a base, né? E a outra é a direção, entendeu? Então, eu creio assim, vendo que a graça é a base, a estrutura que sustenta. E a lei é o que vai falar, é a direção, tá bom? Então, é simples, é um texto que são versículos super bem explicados. E você vê que é interessante, né? É um livro que foi escrito há muito tempo atrás e já estava prevendo tudo que está acontecendo. Só basta a gente ligar a televisão, a gente vê o engano, assim, pessoas na cara larga mesmo, falando coisas absurdas, né? Isso, estou falando dos que enganam, usando ainda o evangelho. Agora imagina aquelas outras, isso eu não quero nem ver, entendeu? Igrejas realmente do inimigo aí, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver quais são os mandamentos de Deus, estar de acordo com ele, assim a gente está andando na graça. Então esqueçam religiões, tá? Religião não salva ninguém, bem como bandeira de igreja, o que salva é a graça de Cristo. É a tua conduta em paralelo, inserida na graça de Cristo, ou a graça de Cristo inserida em vocês, no nosso coração, que Deus escreva os mandamentos nas nossas tábuas de carne, com isso nós seremos salvos, não por merecimento também, porque a gente não merece, todos pecaram, quem merece é Cristo, então através do sangue dele nós somos lavados e com isso purificados e assim conduzidos ao reino da glória, tá bom, meus irmãos? Então é isso, é simples. Desculpa a minha maneira de falar, às vezes eu falo um pouco persuasivo, mas não é querendo dizer, eu sou o dono da verdade, não. Eu falo isso com convicção, como, vamos dizer, como falaria um professor, entendeu? Aliás, eu sou professor de boxe, mas não é... Não, mas é assim, a questão é, eu falo com amor, eu falo assim para vocês entenderem... abrirem o coração e a mente de vocês e por vocês mesmos. Eu não vou convencer ninguém, eu não tenho esse poder, quem tem é o Espírito Santo, mas eu estou jogando aqui um monte de grãozinho de mostarda para que vocês cuidem. Olha esse grãozinho, enterra ele e começa a regar. O que é regar? É você abrir uma Bíblia, buscar o conhecimento bíblico através de Deus direto, através da sua oração, ajoelha na sua casa, não precisa ficar procurando igreja, embora assim, eu sirvo a Cristo na Congregação Cristã no Brasil, entendeu? Então lá eu vejo que as pessoas são consagradas, não estou fazendo propaganda nenhuma, zero, não quero isso, estou fora, mas eu falo que lá é o lugar que eu vejo que a graça de Cristo está lá. E já houveram várias palavras na congregação dizendo, a graça de Deus não é propriedade da congregação. Não é. É que a partir do momento que você tem um ou mais falando em Deus, em Cristo, ali já tereis uma igreja, entendeu? Pronto. Agora, ali é um lugar onde eu me sinto muito bem orientado, amparado, e eu vejo a graça de Deus se manifestando ali. Vocês podem ver a graça de Deus se manifestando no quarto de vocês, entendeu? Então não é isso, não é politicagem, não é financeiro, não é nada dessas coisas, negócio de dízimo, enfim. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai sair completamente do assunto, tá, meus irmãos? Então é isso, tenho isso em mente. Deus, ele não faz barganha, ele não faz permuta, ele não negocia. A lei é aquela, a graça é aquela, siga quem quiser. Como Pedro virou para Cristo e falou, Cristo, pega mais leve aí, o pessoal tá indo embora, né? Ele falou, vai você também, entendeu? Para onde irei eu, se só tu traz palavras de vida eterna? Então assim, a gente tem que ver o que os lugares onde vocês estão indo, o que eles estão pregando. Carro novo, casa, estão te prometendo emprego, entendeu? Deus não promete nada dessas coisas, não. Ele promete que é a salvação das nossas almas. A partir daí, se Deus se engraçar com você, ele vai te dar tudo que é necessário para você salvar a tua alma. Nesse tudo que é necessário para salvar a tua alma, o que ele pede? Busque o reino espiritual. As demais coisas serão acrescentadas. Nessas demais coisas serão acrescentadas, ele pode te dar um bom emprego, fazer você também prosperar na terra, que aliás, o Filho de Deus não mendiga o pão, entendeu? Deus não larga, Deus não abandona.
Então, mas a gente não tem que colocar o nosso coração em cima dessas coisas. A gente tem que buscar algo lá de cima, do atalai, do lado alto, entendeu? E essas demais coisas serão acrescentadas. Tá bom, meus queridos? Então é isso, mais uma vez. Compartilhem meu canal, gente, dê um joinha, tá bom? E que a paz de Deus sempre esteja no coração de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos, que a paz de Deus esteja com vocês. Amém.